Terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula do segundo bimestre. O tema da nossa aula de hoje é contradições e ambiguidades dos organismos internacionais. O objetivo da nossa aula é que você compreenda o papel dos organismos internacionais na política e na economia mundial. E também nós vamos analisar as contradições, os limites e os interesses envolvidos na atuação dos organismos internacionais. Vamos refrescar a memória. O que são organismos internacionais? Vamos começar com essa introdução. Após grandes conflitos mundiais, nós falamos isso na outra aula, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de criar instituições capazes de organizar a cooperação entre os países e evitar novas crises globais. Assim, surgiram diversos organismos internacionais, entre eles a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Nós vamos nos deter apenas nesses três hoje, tá bom? Essas instituições foram criadas para quê? Para promover a paz mundial, incentivar o desenvolvimento econômico, apoiar países em crises financeiras e também defender os direitos humanos. Em teoria, essas organizações atuam em benefício da comunidade internacional, mas na prática, a atuação delas gera muitos debates e críticas e não é para menos. Esse é o tema da nossa aula, né? Vamos ver se essas instituições estão fazendo o seu papel. Vamos para o item 2, o contexto de criação desses organismos. Grande parte dessas instituições foram criadas em 1944 e 1945, assim, logo após a Segunda Guerra, especialmente a partir da conferência conhecida como Conferência de Bretton Woods. Isso é muito importante, você precisa gravar esse nome, Bretton Woods. E nessa conferência foram criados o FMI e o Banco Mundial. E o objetivo era organizar a economia mundial e evitar crises como a que ocorreu após a Grande Depressão de 1929. Já a ONU foi criada em 1945 com a grande missão de evitar novas guerras e promover cooperação entre os países. Vamos ver agora os papéis desses organismos. Vamos começar com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Vamos lá. Essa instituição busca manter a paz internacional, mediar conflitos, defender direitos humanos e promover ajuda humanitária. Exemplo: envio de missões de paz para regiões em conflito. Vamos ver agora o Banco Mundial. O Banco Mundial oferece empréstimos para infraestrutura, financiamento de projetos de desenvolvimento dos países e programas de combate à pobreza. Exemplos de projetos do Banco Mundial: construção de estradas, saneamento, educação, energia e assim vai. Vamos ver agora o FMI. O Fundo Monetário Internacional já atua especialmente quando países enfrentam crises econômicas ou financeiras. Ele fornece o quê? Ele fornece empréstimos emergenciais, assistência econômica, recomendações de política econômica. Tipo, olha, funciona assim. Quando o Brasil pediu arrego para o FMI se achou no direito e faz parte, quando se assina o contrato, de fazer recomendações políticas, recomendações econômicas, e o país tem que atender. E quando não atende, a coisa fica feia, certo? Onde surgem as contradições? Essas três instituições, elas têm um papel a desempenhar. E aí? Você tem visto muitas guerras. Desde que você se entende por gente, você tem visto muitas guerras. O que a ONU tem feito a respeito disso? Apesar dos objetivos serem bem positivos, muitos pesquisadores e economistas apontam contradições na atuação desses organismos. Essas contradições aparecem principalmente em três aspectos que nós vamos ver agora, que é o quê? A desigualdade de poder entre países. Nas decisões dessas instituições, os países mais ricos têm mais poder de voto.
Isso significa que países como Estados Unidos, Alemanha e Japão acabam tendo maior influência nas decisões. Isso não é justo, não é democrático. Enquanto muitos países pobres têm pouca participação nas decisões que também os afetam. E isso acaba gerando críticas de que o sistema internacional não é totalmente democrático. Vamos ver outra coisa, as condições impostas aos países. Quando um país recebe empréstimo do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Mundial, geralmente precisa aceitar certas condições econômicas. E essas condições podem incluir redução de gastos públicos, privatizações, reformas econômicas, cortes em políticas sociais, e essas medidas são chamadas de políticas de ajuste estrutural. Não é nada bom. O problema é que, em muitos casos, essas medidas podem aumentar o desemprego, reduzir investimentos sociais e aumentar as desigualdades sociais, ou seja, não melhora, só piora. E outro item é o interesse político e geopolítico. A Organização das Nações Unidas também enfrenta algumas limitações. Por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, existem 5 países com poder de veto. O que é isso? Poder de cortar, de vetar, de impedir. E esses países são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Se um desses países vetar uma decisão, ela não pode ser aprovada. E isso faz com que muitos conflitos relevantes, conflitos internacionais não sejam resolvidos, porque interesses políticos estão em jogo. E aí nós acabamos caindo na grande ambiguidade, que é o nosso outro item. E por isso nós dizemos que a atuação desses organismos é ambígua. O que é algo ambíguo? É algo que desse lado ele é de um jeito, desse outro lado ele é de outro, certo? Tem 2 caminhos, ambíguo. Vamos ver agora um pouquinho dessa ambiguidade na prática. Por um lado, eles podem ajudar países em crises, financiar projetos importantes, pode promover a cooperação internacional. Aí, por outro lado, eles podem também reforçar desigualdades globais, atender interesses de países mais poderosos e impor políticas econômicas que geram impactos sociais. Reforçar desigualdades globais, atender interesses de países mais poderosos e impor políticas econômicas que geram impactos sociais. Ou seja, eles são, ao mesmo tempo, instrumentos de cooperação e de poder internacional, mas também eles podem ser um grande problema para alguns países, a depender das decisões que eles tomam lá dentro. E para concluir, vamos refletir um pouquinho. Uma pergunta super importante para nós fazermos essa reflexão. Esses organismos realmente representam todos os países de forma justa ou refletem a desigualdade existente no sistema internacional? Essa discussão faz parte de um campo de estudo chamado governança global, que busca entender como o mundo é administrado coletivamente. Então, para concluir, podemos dizer que os organismos internacionais são fundamentais para a organização do mundo contemporâneo, mas a sua atuação revela contradições profundas entre cooperação, poder político e interesse econômico. Compreender essas ambiguidades é essencial para analisarmos a política internacional e as desigualdades globais. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Certinho, terceiro ano? Então, nos vemos na próxima. Até mais!